Com a palavra, Vossa Excelência, líder Eunício Oliveira. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, meus companheiros de bancada do PMDB, ouvintes do Ceará e de todo o Brasil, que acompanham nossos trabalhos, graças ao sistema de comunicação do Senado Federal. No Congresso Nacional e nesta casa, senhor presidente, tivemos um primeiro semestre de muito trabalho, com resultados diretos para a população brasileira. O segundo começa igualmente embalado na direção dos anseios populares. Graças a eles, nosso país demonstra o vigor e a maturidade da sua democracia participativa. Não poderia ser diferente. Nos três poderes, o Parlamento é, por obrigação, o mais aberto a captar e sintetizar com ações concretas a grande verdade contida no adágio que reza: pode até existir Congresso sem regime democrático, mas não há democracia sem Congresso independente e soberano. O Senado está atento às vozes das ruas, senhor presidente, e tem trabalhado para preencher as aspirações que a nossa população, sobretudo a parcela mais jovem e vibrante, reivindica em prol de um Estado que esteja realmente a serviço da cidadania, do desenvolvimento tanto econômico como desenvolvimento social. Foi assim que fechamos o semestre aprovando várias importantíssimas e urgentes matérias já enviadas à Câmara dos Deputados ou à sanção da presidente Dilma, tais como o projeto de lei do Senado Federal, que tive a honra de ser coautor com as novas regras de distribuição do Fundo de Participação dos Estados, passo fundamental para um pacto federativo, nacional e justo, tão bem relatado nessa casa pelo senador Walter Pinheiro. A PEC, que me coube relatar, estendendo a exigência da chamada ficha limpa aos servidores do Executivo, do Legislativo e do Judiciário da União, estados e municípios, incluindo os servidores efetivos e não apenas os comissionados, pois tenho convicção de que somente com providências desta natureza poderemos resgatar a eficiência, a moralidade e a transparência no uso do dinheiro dos contribuintes. Mais um exemplo significativo, o PLS, que tipifica a corrupção na administração pública como crime hediondo, aumentando penas e dificultando a concessão de benefícios para os condenados por roubar dinheiro do contribuinte. A inclusão de emenda que define também o homicídio simples como crime hediondo reflete o inconformismo da sociedade brasileira em face da escalada da violência. O projeto de lei da Câmara, que preenche outra lacuna importante no processo de combate à roubalheira e à impunidade, responsabilizando por corrupção também as pessoas jurídicas. O PLC, que destina 75% dos royalties do petróleo para a educação e 25% para a saúde. E enfatizo que temos que honrar o compromisso com essas duas áreas prioritárias para o futuro desse país. O barateamento e a melhoria da qualidade do transporte coletivo, estupim dos protestos de junho, registrou avanço significativo com a aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos do PLC, que institui o regime especial de incentivos para o transporte coletivo urbano metropolitano de passageiros. Iniciativa que busca a diminuição dos preços das passagens mediante a redução da carga tributária incidente sobre esse serviço. Senhor presidente, faço questão de assinalar que em todos os momentos decisivos, o meu PMDB sempre compareceu ao lado dos interesses de todas as regiões desse imenso Brasil. Eu, portanto, como senador nordestino, não poderia deixar de prestar também contas diretas aos meus queridos conterrâneos cearenses, cuja confiança faz de mim um homem público. Tenho muito orgulho de ver sancionado o projeto que relatei criando o Fundo de Apoio à Cajucultura, um desfecho vitorioso para uma luta que durou 13 anos
em favor de um produto responsável por números positivos da economia nordestina e, sobretudo, da economia cearense. Também vi o meu esforço ser reconhecido ao aprovar requerimento de urgência para a operação de financiamento no valor de 66,5 milhões de dólares do Banco Interamericano e do Desenvolvimento para o Programa de Desenvolvimento Urbano dos Polos Regionais, cuja atual etapa beneficiará os vales do Jaguaribe, do Acaraú, reduzindo seus déficits de infraestrutura. Igualmente, comemorei a aprovação do empréstimo de 240 milhões provenientes da Corporação Andina de Fomento para apoiar o desenvolvimento econômico, social e turístico em 12 municípios do litoral oeste do meu querido Ceará, gerando emprego, renda e oportunidade aos seus habitantes. Com o mesmo entusiasmo, levei ao Ministério da Educação pleitos para credenciamento e autorização de novos cursos superiores em várias regiões do meu estado e solicitei ao ministro da Pesca a execução de projetos incluídos no Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Aquicultura Familiar. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores senadoras, sem dúvida, minha maior realização foi a conversão em lei do parecer que proferi a conhecida medida provisória da seca, que vai beneficiar, senhora Presidente, nada mais, nada menos do que 500 mil produtores rurais que vivem e trabalham nos municípios nordestinos, castigados pela pior estiagem do último meio século, mediante melhores condições para a renegociação das suas dívidas, entre outras providências. O texto original previa apenas a renegociação para os participantes do Programa Nacional de Agricultura Familiar. Ao assumir a relatoria como líder nacional do PMDB, busquei ouvir as demandas dos produtores rurais, das federações, das associações, dos sindicatos, e isso propiciou um avanço nas negociações com as equipes econômica e de articulação política do governo, ampliando os benefícios para famílias que passam pelas mesmas dificuldades para honrar os seus compromissos. Apesar de ter como tema principal a assistência ao semiárido nordestino, o relatório contemplou iniciativas para impulsionar a economia nacional, assim como a produtividade das nossas empresas. Cito o dispositivo que prorroga o chamado Reintegra, programa que devolve aos exportadores brasileiros que agregam a matéria-prima o equivalente a 3% do seu faturamento, sempre procurando incorporar o maior número possível de emendas, inserir a desoneração tributária da folha de pagamento de diversos setores, como transportes, comércio varejista, infraestrutura, jornalismo, radiodifusão, gesso, castanha de caju e construção civil. Senhora Presidente, é com a energia renovada por tantos progressos que a população do Ceará, do Nordeste e de todo o Brasil anseia, reivindica e merece, que me associo ao esforço de todos para enfrentar e vencer os desafios que ainda nos aguardam nesse mesmo semestre. Não deve ser, portanto, motivo de espanto a ninguém quando o Parlamento coloca na ordem do dia assuntos ditos polêmicos. Essa é a sua dialética, para enfrentar e dirimir o contraditório, para assim, aqui nessa casa, estabelecermos o consenso. Muito obrigado, senhora Presidente. Cumprimento o senador Eunício Oliveira. E esse tema da solução do problema do endividamento dos agricultores do Nordeste, amanhã também terá um debate na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para tratar aí sobre uma outra ótica, de passivos que são resultantes de perdas de safras, como aconteceu no Nordeste, tão frequente. Então, estamos solidários nesta causa e parabéns pela bancada, não só do Ceará, mas de todo o Nordeste, no empenho para resolver o problema. Esse relatório tem a participação efetiva de Vossa Excelência quando nos trouxe
vários questionamentos, inclusive em desonerações, na questão de comércio varejista e de tantos outros, como é de hábito, Vossa Excelência sempre está aqui ao lado das causas grandes que defendem os pequenos. Portanto, eu também, presidente, aproveito nesse momento para informar a esta Casa e ao Brasil e aos taxistas de todo o Brasil que Vossa Excelência também tem acompanhado aqui nessa Casa, assim como o presidente Renan Calheiros, o senador Ginhagelo, né, o deputado Garotinho e tantos outros senadores e deputados que têm nessa luta, né, dado algo de contribuição e de energia. Nós acabamos de sair de uma reunião no Palácio do Planalto com a ministra Gleice, com a ministra Ideli, com o ministro Adams. Na reunião passada de líderes, nós conversávamos com a presidente Dilma e levantávamos essa questão do veto aos chamados dos taxistas. E a presidente, na sua sensibilidade, sabendo que essa é uma categoria extremamente importante e que eu tive o privilégio, inclusive, com a participação de Vossa Excelência, com o voto de Vossa Excelência, fazer com que essa categoria fosse uma categoria reconhecida, né, como categoria específica. Nós conseguimos fazer um entendimento, vamos incorporar na medida provisória 615, que é relatada pelo senador Ginhagelo, que é um dos patrocinadores dessa causa dos taxistas, para que nessa redação negociada com a Casa Civil, com a sensibilidade da presidente Dilma, com o ministro Adams, que está fechando uma redação, nós vamos incorporar com o compromisso do não veto para que essa categoria efetivamente agora possa ter a questão da placa, né, para as famílias que dependem e vivem do dia a dia, né, tirando o seu sustento do seu táxi. Quando tiver o infortúnio da perda, né, do companheiro ou da companheira que seja a taxista, essa placa ficará como herança para a sua família, para que ele possa continuar trabalhando com dignidade. Portanto, eu quero aqui também agradecer a sensibilidade da presidente Dilma, que ouvindo, né, o anseio, a angústia de alguns líderes naquela última reunião, chamou a equipe e determinou que encontrássemos juntos uma solução, e essa solução foi encontrada na tarde de hoje. Parabéns, senador Eunício Oliveira, porque também nessa matéria estivemos juntos. Votei o senador Ginhagelo, como justamente Vossa Excelência refere. Vossa Excelência se empenhou também enormemente nessa questão, que tem um alcance social de grande relevância. Então, fico feliz que uma negociação bem-sucedida esteja a caminho para pôr um ponto final nessa novela que, ao fim e ao cabo, foi iniciada e terminada por ação dos parlamentares. É bom valorizar essas iniciativas. Cumprimento, senador. Teremos essa solução antes do dia 20, que é a data da reunião do Congresso Nacional, onde teríamos a questão do veto e, repito, por sensibilidade da própria presidenta Dilma, que ao ser alertada nos convidou para fazer esse entendimento. Então, estão de parabéns, tanto Vossa Excelência, que preside essa casa nesse momento, a presidente Dilma, que teve, né, a sensibilidade de rever uma posição que era não por vontade própria, mas por uma questão jurídica, era contrária à posição dos taxistas do Brasil, e ela se sensibilizou e mandou encontrar uma solução jurídica, e encontramos, junto com o Parlamento. Portanto, os taxistas do Brasil inteiro podem comemorar que nós vamos incorporar na medida provisória 615, com o compromisso da presidente de não fazer o veto. Parabéns, senador. Obrigado.